A gente continua aqui no Revista Brasil TVT repercutindo Brasília, porque o governo de Jair Bolsonaro está sob a mira de diversas suspeitas de corrupção. Entre elas, denúncias de propinas na liberação de verbas do Ministério da Educação, construções de escolas falsas, superfaturamento de veículos escolares e até remédios do Ministério da Defesa. Além da compra de Viagra e prótese peniana com recursos públicos, os militares também reservaram 546 mil para a aquisição da toxina butolínica. O Botox, é isso mesmo, Thalita? O Botox. Para falar sobre essa questão, a Revista Brasil TVT conversa agora com o jornalista Leandro Fortes. Olá, Leandro, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo. Olá, tudo bem? Como vai? Boa tarde. Boa tarde. Você já está acostumado a falar com a Thalita toda semana aqui na TVT, agora participando do Revista Brasil TVT. E, Leandro, tá bom. É muito bom conversar contigo, porque esta semana e a outra e a anterior, bem agitada lá em Brasília, várias denúncias de corrupção. E esta semana aí, como se não bastasse, Leandro, estoura esta bomba aí com compra de Viagra, Botox e afins. Leandro, o que você pode falar pra gente de tudo isso que está acontecendo lá em Brasília? Bom, primeiro, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui no programa, tá? Eu sempre participo do Bom para Todos e é um prazer estar aqui com vocês, com o Cosmo, com a Thalita, é um prazer muito grande. Bom, o que está acontecendo em Brasília é o que está acontecendo no Brasil, assim, é um profundo descontrole do aparato estatal brasileiro. Não é só um problema de corrupção e de inépcia, de incompetência. O que está se demonstrando é que, com o esgarçamento do tecido social provocado por um governo absolutamente sem sentido, né? Sem sentido e sem noção, as instituições elas estão se degradando. E não é diferente com as Forças Armadas. Então, assim, nós temos essa história de corrupção no MEC, por exemplo, que é uma história clássica de formação de uma superestrutura de corrupção. Assim, todo o sistema do Ministério da Educação ele foi tomado, ele foi aparelhado para fazer parte de um esquema criminoso. Então, tudo que você mexe tem um esquema criminoso ligado a ele. Qual é o sistema central dessa corrupção? É de que havia intermediários, essa é um esquema clássico do governo Bolsonaro. Lá na CPI da Covid se descobriu a mesma coisa no Ministério da Saúde. Você coloca intermediários, pessoas completamente criminosos comuns, batedores de carteiras, esses dois pastores lá, que eles fazem, né, eles ficam atravessando os negócios para não envolver as pontas. Então, eles cobravam propina para a liberação de recursos do Fundo Nacional de Educação, propinas para a construção de escola, propinas, eles cobravam as suas propinas, os seus pedágios, para garantir que esses recursos chegassem àquelas pessoas que interessavam ao poder. Nas Forças Armadas, o descontrole ele é mais estrutural, porque não há a necessidade desses intermediários. As Forças Armadas, como elas foram colocadas num processo de isolamento depois da ditadura, elas passaram os últimos 35 anos fazendo absolutamente o que elas querem, sem nenhum controle social, sem nenhum controle institucional, sem nenhuma transparência. E com a adesão desses militares ultra-reacionários ao governo Bolsonaro e aos esquemas de corrupção do governo Bolsonaro, essa falta de controle ela se tornou esdrúxula, ela chegou ao seu paroxismo, ao seu teto. Então, eles chegaram num estágio tal de descontrole que eles perceberam que eles podiam fazer literalmente qualquer coisa com dinheiro público, sem se preocupar com nenhum tipo de repercussão. Daí se meteram nessa história de compra de comprimidos de Viagra, de próteses penianas, de remédio para calvície, e já tinham se metido em compras malucas de leite condensado, lagosta, filé mignon, então virou um enorme cabaré, né? Um enorme bordel verde-oliva ao Exército Brasileiro, onde não há respeito por mais nada, nem por si mesmos. Então, nós chegamos a um ponto de degradação, e isso talvez seja o único legado importante, embora seja extremamente negativo, é muito importante que o governo Bolsonaro vai deixar para a sociedade brasileira, para ela compreender que não se pode descolar as suas Forças Armadas da realidade do seu país.
porque você cria uma porta de ascenso social, que são as Forças Armadas. 90% das pessoas que entram nas Forças Armadas, em todas as instâncias, praças e oficiais, vêm das camadas mais pobres da população. Mas elas recebem, elas percebem que ao entrar nas Forças Armadas recebem um salvo-conduto de ascensão social de tal forma, em tal nível, que elas acreditam que não precisam dar mais satisfação para a sociedade, porque elas têm armas e elas têm um histórico de tutela da política brasileira e da tutela da sociedade brasileira. Então eles aprendem desde cedo que podem ameaçar o poder civil e dentro desse processo de chantagem e ameaça fazer o que quiser com o dinheiro público. E isso chegou agora no seu absurdo total. Total. Por quê? Porque o sistema está todo corrompido. Se a gente mexer em outros ministérios, já foi no Ministério do Meio Ambiente, já foi no Ministério da Saúde, agora está sendo no Ministério da Educação e agora está sendo no Ministério da Defesa. Mas se mexer em todos os ministérios, vai se descobrir que esse esquema, obviamente, está espalhado, porque ele é um sistema de corrupção que está funcionando há muito tempo, sem nenhum controle do Palácio do Planalto, sem nenhum controle, sem nenhum controle para reprimi-los, né? Foi liberado, porque a única forma do Bolsonaro se manter no poder e tentar a reeleição é fazendo com que essa máquina corrompida, suja, essa engrenagem do esgoto, funcione a todo vapor. Então é isso que, infelizmente, está acontecendo em Brasília, que é um reflexo de tudo que está acontecendo na política no Brasil, Cosmo e Thalita. Sempre muito bom falar com você, Leandro. Deixa eu trazer um detalhe, inclusive, sobre essa questão das Forças Armadas, né, e do Viagra. Essa semana, Mourão, né, o vice-presidente, deu uma declaração, inclusive, em relação a essa compra de Viagra, porque Bolsonaro usou essa compra, né, dizendo, inclusive numa reunião que teve com evangélicos, dizendo que era para aquela doença de hipertensão arterial pulmonar, né? E Mourão desmentiu isso durante essa semana, porque ele falou assim, olha, o que tem comprar 35 mil Viagras para 110 mil velhinhos que pertencem às Forças Armadas? Eu não posso tomar minha pílula? A questão é que é medicamento comprado pelo SUS, então assim, e agora fica claro o interesse nisso, né? Ele fala que é para usar o Viagra, inclusive com função de disfunção erétil, né? Enfim, ele deixa claro isso na fala dele. Sim. E daí é você gastar dinheiro do SUS com o Viagra para os velhinhos. E daí tem toda uma questão ética envolvendo essa compra, né? Não é para hipertensão, o Mourão deixou claro isso. Em relação a esse esquema do MEC, inclusive, parece, Leandro, que tanto ali no Ministério da Saúde quanto no Ministério da Educação existiam esses gabinetes de fachada e existem esses gabinetes paralelos, né, que atuam fazendo esse tipo de negociata. No entanto, é meio que um esquema miliciano, de fato, porque todo mundo sabe do que está acontecendo. O presidente do Fundo Nacional do Desenvolvimento e Educação esteve na Comissão de Educação no Senado essa semana e falou, né, ele disse assim, os pastores pertenciam ali, faziam parte nas reuniões, mas era só para rezar. Daí cutucaram um pouco mais, ele falou assim, não, na verdade, eles que traziam os prefeitos e falavam pra gente quem eram os prefeitos que participariam, porque eu tinha que encaminhar os técnicos. Lembrando que esse presidente do Fundo Nacional é o ex-secretário do Ciro Nogueira, que é o primeiro-ministro ali de Jair Bolsonaro. Então tá todo mundo sabendo do que tá acontecendo, né? É realmente um esquema miliciano em que todo mundo parece ser criminoso nesse meio. Queria te ouvir sobre isso. Você tem toda a razão, Thalita. É um esquema miliciano. A gente aprendeu a pensar nesse esquema miliciano. Até então, nós não tínhamos na nossa estrutura mental, inclusive na nossa estrutura de conhecimento jornalístico, essa questão da milícia, né? Milícia é um termo que, infelizmente, foi também degradado no governo Bolsonaro. Milícia é um termo muito utilizado da esquerda. Milícia eram forças populares montadas pela esquerda no mundo todo, nas suas revoluções, para manter a revolução de pé. Foram milicianos, por exemplo, que expulsaram os americanos da Baía dos Porcos, em Cuba. Foram milicianos, por exemplo, que prenderam agentes da CIA numa tentativa recente de invasão à Venezuela, milicianos de milícias populares e tal. Infelizmente, no Brasil, a milícia está ligada a esquemas criminosos, essa milícia do Rio de Janeiro, que transpôs, e aí você tem toda a razão, que transpôs para o governo federal, para o poder central, os seus métodos, né? E esses métodos estão sendo muito utilizados na administração do Bolsonaro.
Porque, aliás, nós estamos descobrindo hoje que é o único método que ele conhece. Ele não tem nenhum outro método de administração. O único método de administração que ele conheceu a vida toda é o método miliciano, de imposição pela força, pela chantagem, pela morte, pela intimidação, né? Pelo achaque. E é o que está acontecendo. Então, quando você falou uma coisa engraçada, as primeiras desculpas são sempre muito ridículas, né? Essa primeira desculpa dos militares era que era para hipertensão pulmonar. Aí muitos médicos vieram imediatamente e disseram, olha, não pode ser porque essas pílulas que foram compradas são de 25 miligramas. E a pílula do Viagra, ela não pode ser dissolvida, ela não pode ser desmembrada, porque ela se dissolve. Então, você não pode aplicar uma pílula dessa a quem tem hipertensão. Aí os caras botaram o sincericida, né, que é um sujeito completamente, né, descerebrado, que é o general Hamilton Mourão. Volta e meia ele é acionado, né, para fazer essas coisas. Que é um homem completamente tosco. Assim, e revela muito do que aconteceu dentro da caserna sem que nós percebêssemos. Esses homens que se tornaram generais, oficiais generais das Forças Armadas, não só os generais do Exército, mas brigadeiros e almirantes, são completamente desqualificados. Absolutamente desqualificados. Um homem tosco, um homem que poderia ter sido retirado de uma caverna. Né? Um homem, um brucutu, que vive ainda, estava aprisionado numa caverna junto com apostilas da Escola Superior de Guerra, vivendo como se ainda fosse um prisioneiro da Guerra Fria. E que saiu agora, de repente, para a luz do dia, combatendo o comunismo ateu e essas bobagens. E aí o que ele faz? Ele dá uma entrevista, foi num jornal, no Valor Econômico, revela que é uma mentira a história, a desculpa oficial da hipertensão é uma mentira, e ainda naturaliza a sua estupidez. É isso que a gente está convivendo há tanto tempo com isso, a gente já falando muito sobre isso. A estupidez está tão naturalizada que ele não se importa que ela seja colocada assim à luz do dia. Então ele fala o seguinte, eu não posso usar o meu Viagra, pô. Ele pode usar o Viagra dele, deve, inclusive, para satisfazer seja quem for que ele vai satisfazer com o Viagra, mas ele não pode comprar Viagra com dinheiro público, mas isso eles não conseguem compreender na essência. Porque os militares vivem num mundo muito particular, onde tudo funciona exclusivamente para eles, porque eles se sentem escolhidos. E eles, como têm armas, têm sempre a sensação de que não podem ser retrucados, porque se forem retrucados vão nos ameaçar, como sempre eles fizeram, porque as Forças Armadas brasileiras, Thalita, só serviram historicamente para uma única coisa, para intimidar brasileiros desarmados. Eles jamais foram testados numa guerra de verdade, jamais. Se mandassem todos para a Ucrânia agora para lutar com os russos, talvez a gente soubesse realmente qual é o valor do militar brasileiro. Mas eles vivem praticamente, assim, todo o contingente, 200 mil militares no Brasil, vive exclusivamente para retroalimentar a burocracia militar. São milhares de cargos. E fora os cargos militares, eles ainda ocupam 8 mil cargos na administração civil pública. É uma invasão, é uma ocupação militar de descerebrados. Se ainda fossem intelectuais que estão tomando, pessoas especialíssimas que estão tomando poder para transformar isso numa grande nação, não, é para espoliá-la. É uma grande, assim, uma ninhada gigantesca de ratos nas tetas da nação, sugando o que eles conseguirem sugar. E não bastassem isso, eles agora estão utilizando os recursos públicos para a disfunção erétil. Eles compram remédio para calvície, aí esse remédio para calvície provoca disfunção erétil, né, impotência sexual, aí eles compram remédio para impotência sexual. Aí se sentem poderosos porque voltaram a ter ereção, e aí compram botox. Quer dizer, virou um bordel. Virou um bordel. Isso a gente está falando, Thalita, está falando, Cosmo, das nossas Forças Armadas. Não é de qualquer coisa. A gente não está falando da banda do general Sião, lá de Ipanema. A gente está falando das Forças Armadas. É um desconforto para o país isso. Eu estou vendo, eu já recebi hoje 2 vídeos, isso obviamente já está sendo explorado em programas de humor no mundo todo. O Brasil é um vexame absoluto. Um vexame absoluto, a quantidade de memes
de charges, de piadas com com as nossas Forças Armadas. Aliás, Leandro, a frase, Thalita, do general Mourão, vice-presidente, soa como naturalizar isso. Mas espera aí, não estamos falando nada contra a Viagra, quem quer tomar Viagra. Sim. Agora, não dá para um servidor público, que você, presidente da República, é um servidor público, querer tirar dinheiro público. Ele ganha 30 mil, pouco mais de 30 mil reais como vice-presidente e mais pouco mais de 30 mil reais como general da reserva. Vá à farmácia com o seu salário, compre do seu próprio bolso. Agora, usar dinheiro público, não. É muito, como você falou, virou chacota, desmoralização. Agora, Leandro, sobre essa questão toda envolvendo corrupção no governo Bolsonaro, meio ambiente, educação, Forças Armadas agora, Ministério da Saúde, enfim, e aquele discurso de Bolsonaro, Leandro, anticorrupção, como é que fica? Pois é, esse discurso se desconstruiu absolutamente. Era o último recurso que ele tinha, inclusive, para manter alguma credibilidade fora da sua bolha, fora da sua base social. Né? Fora da sua base social de fanáticos, de idiotas, enfim, de pessoas doentes como ele só conseguia ter alguma credibilidade na questão da corrupção. Ele fala assim, bom, mas o fato é o seguinte, ele realmente é um idiota, é um imbecil, é um psicopata, mas o fato é de que não tem corrupção. Não, esse discurso não faz mais nenhum sentido. Não fazia mais sentido para quem conhecia minimamente a atuação dele como deputado federal. Ele era um punguista dentro do Congresso Nacional. Mas o fato é que ele cavalgou, né, nessa história para se eleger, se manteve nos primeiros anos, acontecia de tudo, mas não tinha corrupção. É aquela história, a economia está em frangalhos, não tem vacina, 600 mil brasileiros mortos, mas não tem corrupção. Nem isso mais ele consegue manter, não faz nenhum sentido ele falar isso. Desde o Ricardo Salles, quando se descobriu que o ministro do Meio Ambiente participava da distribuição do roubo de madeiras, de cobrança de propinas de madeiras roubadas, clandestinas, para se locupletar, esquece. Mas tudo bem, era só o ministro. Aí aparece o esquema do Ministério da Saúde, que foi desmembrado pela CPI da Covid, mostrando que havia um super esquema de corrupção montado dentro do Ministério da Saúde e que era por isso que o presidente da República não comprava vacinas e incitava as pessoas a tomar medicamentos que não faziam nenhum sentido para a cura da Covid, porque estava ainda se montando o esquema que iria gerar milhões em propinas para a compra de vacinas no Brasil. E depois veio agora o Ministério da Educação, que é um esgoto completo, é um esgoto total. Né? Você colocou um pastor completamente desqualificado, impressionante a desqualificação desse homem, né? Se meteu o pior do bordel gospel brasileiro, essas igrejas neopentecostais da pior qualidade, dentro ali, botava os pastores para rezar e para roubar. Os caras cobravam barra de ouro, uma barra de ouro custa 300 mil reais. É importante a gente falar isso e sair um pouco só do grotesco, porque a gente está falando de propinas que eram cobradas de prefeituras municipais de lugares muito pobres, como no Maranhão e no Piauí. Significa que para alimentar a corrupção desses pastores e desse esquema montado dentro do Ministério da Educação, segundo o ministro Milton Ribeiro, a pedido do Bolsonaro, está na gravação. Milhares de crianças devem estar passando fome no Brasil por conta disso. Porque a gente tem que lembrar que a maior parte das crianças pobres brasileiras vão à escola não apenas para ler, para estudar, vão para comer. Vão para comer. Vocês viram que dentro do esquema de orçamento secreto, que é outro super esquema de corrupção, o ministro-chefe da Casa Civil, o primeiro-ministro, como diz a Thalita, do governo Bolsonaro, Ciro Nogueira, ele conseguiu, anunciou a construção de 52 escolas no Piauí, sendo que há 99 em obra que não foram concluídas. Eles estão se utilizando desse expediente para gerar capital político para as eleições. Ciro Nogueira também quer eleger a mulher dele deputada federal. Então é tudo muito podre, é tudo muito. É um esgoto geral. E Bolsonaro agora, ele está desesperado, essas coisas estão agora aparecendo, ele não tem mais o discurso de que não tem corrupção, está tentando agora, como cartada, dar 5% de aumento salarial para todos os servidores públicos do Brasil.
Quer dizer, é um inconsequente, é um meliante, né? Vai ter que acabar uma hora numa cadeia, né? Eu acho muito importante você trazer a ponta, né, da linha, quem está ali sendo prejudicado por tudo isso, que é a questão do superfaturamento dos ônibus escolares também. A licitação foi bem suspensa, lembrado. as crianças ficam sem ônibus para ir para a escola, Exato. ficam indo com aqueles ônibus todos arrasados ali, ou nem vão, porque, enfim, não tem o transporte público. Leandro, sempre muito bom conversar com você. Um beijo enorme, boa semana, boa Páscoa para você, viu? Para vocês também, Cosme, Thalita, um beijo enorme para vocês, para todo mundo que está nos vendo, uma ótima Páscoa para todo mundo. Tchau, tchau. Abraço. Até.